Então, agora sim, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este nosso encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje, nós vamos continuar discutindo as formas de representação daquele nosso objeto, né? Ó, o nosso objeto que vocês montaram, né? O nosso modelo. Semana passada, nós trabalhamos esse modelo segundo as vistas. Então, a prof pediu para vocês fazerem as 6 vistas possíveis desse objeto. Então, nós conseguimos, né, abri-lo em 6 posições. Nós enxergamos ele de frente, ele de cima, ele de baixo aqui, das laterais, nas costas, né, que é a vista posterior. Então, a gente conseguiu representar o objeto por inteiro. Hoje, nós vamos começar a trabalhar diferentes tipos de perspectiva. Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a perspectiva axonométrica, em especial a isométrica simplificada, tá? Do objeto e do nosso desenho, provavelmente, né? Aquele material que a gente fez também as vistas, aquele objeto desenhado. E depois, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a perspectiva cavaleira, né? Então, são os 2 tipos de perspectiva que a gente trabalha bastante, tá? E aí, diferentemente das vistas que a gente trabalhou a semana passada, a perspectiva é o olhar do observador em relação ao objeto que vai ser retratado, né? Então, eu vou definir o objeto, né? Eu vou definir uma posição para eu enxergar esse objeto e vou descrevê-lo segundo um tipo de perspectiva, tá? Mas aí agora, então, as vistas é o objeto visto por inteiro, em todas as partes que o compõem, né? Então, inteiramente aberto nas 6 possibilidades. E a perspectiva, aí, é o olhar do observador sobre o objeto que define, né? Que posição ele vai ficar, como é que eu estou enxergando esse objeto. É bem interessante, tá? Então, a prof vai apresentar para vocês o PowerPoint, tá? Que já está disponível. Vou lembrar mais uma coisa para vocês. Não esqueçam de marcar a presença lá no Moodle para a prof, tá? Então, vocês podem marcar, tem a aula toda para vocês marcarem, não esqueçam, tá? E com relação às tarefas que a gente sempre faz, né? Lembrando, é sempre na segunda-feira posterior à aula que nós temos. Então, hoje é terça, a entrega dessa tarefa dessa semana vai ser na segunda-feira, dia 29 de novembro, tá? Então, só lembrando vocês essas questões, que às vezes o pessoal fica meio perdido, mas tá bem certinho. E sempre na tarefa, se vocês olharem lá, quando vocês abrem a tarefa para vocês fazerem, no corpo da tarefa tem lá direitinho, olha, até quando pode entregar, de que jeitinho que tem que entregar. Então, tem todas as informações lá para vocês, tá certo? E tem também um grupo, né, que se vocês tiverem alguma necessidade, alguma pergunta a ser feita, tranquilo também, vocês podem acessar por lá ou ligar para a gente, isso não tem problema, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a apresentar aqui para vocês o PowerPoint. Quando vocês estiverem enxergando, falem para a prof. Já enxergam? Sim, prof. Tá? Então tá. Então hoje nós vamos começar com um desenho projetivo perspectiva axonométrica. Nome estranho, né? Mas é esse mesmo nome dessa perspectiva, tá? Bom, quando a gente olha um objeto, os nossos olhos, né, eles calibram essa visão e, sem perceber, assim, claramente, a gente consegue ter a noção do quê? De relevo, de profundidade, então a gente consegue perceber isso, né? Então, mas está tão natural para nós, né, os nossos olhos enxergarem dessa forma, que a gente não se atém a esse detalhe, mas sempre que a gente observa, qualquer coisa que seja, né, sempre nós conseguimos ter essa noção, né, de profundidade, de relevo, eu consigo enxergá-lo, né, como ele se apresenta, né, nesse nosso universo e bem claramente, né? Então, olha, o desenho, para transmitir essa mesma ideia que esses nossos olhos enxergam, ele recorre, então, a um modo especial de representação gráfica, que são as perspectivas, né, os diferentes tipos de perspectiva, né? Então, perspectiva é uma técnica do desenho projetivo utilizado para quê? Para compreender estas
questões volumétricas dos objetos, né? Então, eu consigo definir comprimento, largura, altura, profundidade, eu consigo, né, entender aquele objeto, né, que é real aqui, tem questões volumétricas envolvidas, né, questões de posição também, mas eu consigo, através da perspectiva, registrar isso num papel, tá? Então, é essa a ideia da perspectiva, né? Isso, é por isso que a gente estuda a perspectiva, tá? Bom, então, na perspectiva, o desenho mostra nesse objeto segundo como ele é visto, né? Então, eu tenho normalmente 3 dimensões. Eu tenho um comprimento, uma largura e uma altura, que reunidas nessa técnica nos dão essa sensação, né? Então, ela representa graficamente essas 3 dimensões do objeto em um único plano. E consegue sim transmitir essa ideia de profundidade e de relevo que a prof já falou anteriormente, tá bem? Bom, o que mais que nós temos? Ah, muito importante. Quando a gente vai desenhar em perspectiva, a gente tem que ter essa noção bem clara, né? Tudo parece diminuir, ou seja, parece ficar menor à medida em que está mais distante do observador, do desenhista. Então, observe esse desenho ali, né? Eu tenho um grupo de jovens, né? Mais aqui à frente, eu tenho um automóvel aqui, eu tenho mais um grupo de jovens aqui, eu tenho mais um outro automóvel, alguns outros jovens, e mais lá ao fundo, um outro automóvel com algumas pessoas, tá? Então, assim, para que eu consiga dar essa noção, né, de profundidade, essa que eu consiga entender, né, quem está mais próximo, quem está mais distante. Então, essa é a primeira lei da perspectiva e uma das mais importantes, né? A gente consegue, com essa variação no tamanho, nas medidas, né, do que eu estou registrando, eu consigo dar essa noção de profundidade, tá? Então, assim, eu gosto sempre de lembrar vocês que quando a gente pede para a criança desenhar para a gente, ela não tem ainda essa noção de perspectiva. Lógico, ela enxerga essas coisas de mais distante, mais próximo. A gente já tem essa noção, essa compreensão volumétrica, né? Mas quando a gente vai fazer o registro, quando a gente é pequeno, nem sempre a gente consegue fazer um registro dessa forma, segundo a lei da perspectiva. Então, quando a criança, você fala assim, olha, faça para mim um desenho de você e do seu melhor amigo, né? E faça também um registro de um cenário onde vocês estejam, né? Então, assim, quando eu falava isso para os meus filhos, né? Então, normalmente, o que acontecia? Todo mundo ficava no mesmo plano, né? Então, assim, eu normalmente tinha o mesmo tamanho, né, que as crianças, todo mundo junto, né, e assim, e se fosse fazer vamos dizer, uma casinha no fundo, uma montanha, ou passarinhos no céu, e tudo estava no mesmo plano, né, então não havia essa noção ainda de profundidade para dizer, olha, a casa está mais à frente, eu estou mais à frente, eu tenho diferentes tamanhos, né, então eu teria que ser desenhada maior, né, do que eles. Então, essa questão de posição ainda não é claro para a criança. Então, ela coloca tudo no mesmo plano, né? E aí é importantíssimo que a gente tenha essa noção, né? Então, quanto mais distante do observador, o registro tem que ser cada vez menor, né? Embora provavelmente este automóvel seja mesmo que este aqui e seja o mesmo que este aqui, né? Da mesma marca, do mesmo modelo, né? E os jovens que estejam aqui sejam jovens, né? De mesma situação, de mesmo porte que todos os demais, tá? Então, isso é muito importante quando a gente quer registrar algo em perspectiva, tá? Bom, uma outra coisa muito importante quando a gente vai desenhar algo em perspectiva. Então, olha, linhas retas horizontais ou verticais, elas tendem a se apresentar em diagonais à medida em que se aprofundam na imagem, né? Então, assim, ó, quando a gente olha esse desenho aqui, ó, o que está ao fundo, né, permanece exatamente inalterado. Olha, o que é vertical, o que é horizontal, a mesa lá também continua exatamente como a gente enxerga, né? Agora, essa situação aqui de cadeiras, né, mais próximas de onde eu estou desenhando, né, de onde eu estou presente para fazer esse registro, né? Percebam que elas ficam na diagonal. Olha, esse quadro é muito claro, olha, tem uma linha horizontal, tem uma linha vertical. Mas como eu quero dar essa sensação de profundidade, o que acontece? Ele fica desenhado assim um pouco distorcido, assim como essas poltronas aqui,
né? Então, o que está ao fundo se mantém exatamente da mesma forma, né? Com as linhas horizontais, verticais, tudo direitinho. Agora, à medida em que eu vou registrar essas outras peças que estão um pouco mais próximas de mim e, né, mais distantes daquele fundo, né, que eu estou enxergando, então elas tendem a se apresentar, né, com as suas linhas numa situação diagonal, tá? O que eu tenho aqui também? Perspectiva cônica, ela é mais utilizada nos projetos arquitetônicos, que é aquela que vocês viram anteriormente, né, nos projetos de interiores, e a axonométrica e a cavaleira, que a gente usa bastante, a gente usa para os desenhos mecânicos, né, para peças, para essas outras situações. Então, assim, essa perspectiva axonométrica e a cavaleira, a gente consegue trabalhar bem, a gente consegue entender bem esse princípio da perspectiva, né? Ela é mais simples, né? Porque você faz um objeto único, né? Do que a perspectiva cônica que vocês viram anteriormente ali, que é muito utilizada para os projetos arquitetônicos e aqueles projetos, né? De decoração e tal, onde eu quero dar noção, né? Do ambiente. Então, quando vocês vão fazer um projeto no AutoCAD, a gente consegue fazer, né? A ambientação do espaço que eu desenhei. Né? Então, eu consigo fazer, inclusive, imagens que a gente chama renderizadas, né? Que dão a sensação de que são fotografias de um ambiente existente. Né? Acho que vocês já viram isso, né? Então, isso aqui obedece essa lei, né? Essa perspectiva que a gente chama de cônica, né? Que é realmente que a gente usa para os projetos arquitetônicos, mas a que nós mais trabalhamos aqui, para inclusive a gente entender mais essa questão da perspectiva, essa questão da noção volumétrica, da representação disso no papel, né, num único plano. Então, por isso que a gente se fixa mais na axonométrica e na cavaleira, tá? Deixa eu ver quem que chegou aqui na sala que eu tenho que aceitar. Pronto. Retomando aqui, então, a nossa apresentação. Aí, especificamente sobre a perspectiva axonométrica, que a gente vai começar a trabalhar hoje, né? Então, é uma projeção ortogonal sobre um só plano, sendo esse objeto colocado e mostrado suas três faces principais, né? Então, assim, eu tenho um objeto, né, que é colocado, como eu falei para vocês, segundo os planos ali, eu consigo enxergar o seu comprimento, a sua largura, a sua altura, né? Então, consigo registrá-lo tranquilamente no papel, né? E você consegue entender, vocês conseguirão entender essa noção de volume que ele tem, né? Bom, a axonométrica é um tipo só? Não. Eu tenho a axonométrica, ela divide em três tipos, né? A isométrica, onde estes ângulos que definem os planos em que eu vou desenhar esse objeto, os ângulos entre esses planos são os três iguais, né? Eu tenho a perspectiva, que é a axonométrica, porém do tipo dimétrica, ela apresenta dois ângulos iguais e um diferente dos demais, né? E a trimétrica, todos eles são diferentes, né? Então, assim, nós não vamos focar nosso aprendizado, a nossa discussão nesses dois últimos modelos aqui, mas sim nesta perspectiva que a gente chama de isométrica, onde os ângulos, né, aonde eu tenho a definição dos planos, aonde eu vou apresentar o meu objeto, demonstrar o meu objeto, todos os ângulos são iguais, tá? E como é que funciona isso? Exatamente assim, ó. Então, os eixos, né, isométricos fazem entre si ângulos iguais de 120 graus. Então, assim, olha, perceba aqui, ó, eu tenho a circunferência, né? A circunferência tem 360 graus. Então, eu tenho entre o eixo x e y, 120 graus, entre x e z, 120, e entre z e y, 120. Então, entre os eixos isométricos, né, iguais, né, eu tenho sempre a mesma angulação de 120 graus, tá? Bom, aí as três faces, na isométrica normal, né, sofrem uma redução de aproximadamente 81% do seu comprimento real. A gente não trabalha a isométrica simplesmente. Eu trabalho sempre com vocês a isométrica simplificada, né, que não leva em conta essa redução. Então, nós vamos manter. O que vai acontecer? Eu tenho um objeto que tem dimensões reais.
Aí eu preciso desenhá-lo numa folha, representá-lo numa perspectiva do tipo isométrica simplificada. Então, não haverá redução entre as medidas ali, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um objeto e o comprimento vale 12 centímetros, se eu for fazer numa escala 1:1, então o comprimento manterá 12 centímetros. Se eu for fazer o mesmo objeto, né, numa escala de 1:1, ou seja, uma unidade do objeto desenho equivale à mesma unidade de tamanho do objeto real. Então, 8, entende? Então, eu não vou reduzir. Eu posso sim alterar a escala para eu representar no papel, mas as medidas não sofrerão redução, tá? O comprimento real vai ser mantido e não vai sofrer redução, porque a isométrica, simplesmente, né, ela, entre as faces, sofre reduções iguais ou aproximadamente 81% do seu comprimento real. Então, para não complicar, a prof sempre trabalha a perspectiva isométrica simplificada, que não leva em conta esta redução, certo? Então, eu vou somente, como eu falei, pegar o objeto, vou desenhar na folha. Tem uma área ali na folha para representar. Aí eu vou olhar o objeto, ver as medidas do objeto real e propor uma escala para esse desenho, certo? Agora, além disso, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou reduzir nada, eu não vou fazer mais nada. Eu só vou fazer a tradução desse objeto real segundo uma escala para que eu possa representar no papel, e aí farei a perspectiva isométrica simplificada deste objeto que eu tenho ali em mãos, tá? Bom, então, uma coisa que é importante, né, dentro da perspectiva isométrica, toda linha paralela a um eixo isométrico vai se apresentar com grandeza verdadeira, tá? Então, não sofre redução. Aí, as proporções são mantidas entre comprimento, largura e altura, em relação ao objeto apresentado. E aí, o que eu tenho? Eu tenho as três faces oblíquas no plano de trabalho e com uma inclinação de 30 graus. O que é isso? Vou mostrar para vocês na lousa, tá? O que a prof quer dizer com isso? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar grande aqui, senão fica muito ruim para vocês enxergarem, tá? Então, aqui, vou trazer vocês para minha lousa. Opa! Então, vamos lá. Estão enxergando bem meu quadro? Tranquilo? Vou ter minha régua aqui, vou buscar. Opa, tá aqui no lado. Então, assim, eu vou fazer a representação de como será. Então, assim, considerem que essa seja a nossa paralela, tá? Lá o nosso trilho da nossa prancheta, certo? Então, esse seria a nossa régua paralela que caminha sobre a nossa prancheta, certo? Então, eu vou ter aqueles quadros, vocês têm dois esquadros, né? Vocês têm um esquadro, né? Que é assim, né? Ó, certo? Então, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, certo? Aqui é 90, e aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho somados, porque é um triângulo, né? Somados os ângulos internos deste nosso esquadro, que é um triângulo, lembra, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, um objeto de 3 lados, é sempre 180 graus. E é verdade, né? Ó, 90 com mais 60 com mais 30, 180, certo? Então, este é um dos esquadros que vocês têm. E o outro é aquele assim, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, aqui, aqui. Eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 45 graus aqui e tenho 45 graus. Somados os ângulos internos, também 180. Vocês lembram? Ó? Então, esses são os dois esquadros que vocês têm. O que vocês vão fazer? Né? Como é que vocês vão fazer para traçar ali aquela situação da perspectiva isométrica? Né? Como é que nós vamos construir? Vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha paralela, né? Vocês lembram que a prof explicou, né? Eu vou alinhar a minha folha segundo a minha paralela. Vocês lembram que a prof já explicou para vocês, né? Eu trago a paralela até o final
né, da minha prancheta, aí eu apoio a folha aqui, aí delicadamente eu passo a paralela lá para cima, grudo os dois lados superiores, né, as duas pontinhas, trago devagarinho aqui e daí consigo colar as duas pontinhas inferiores da folha. E aí o que acontece? A minha folha está alinhada em relação à minha paralela, tá? Então, isso é fundamental, por quê? Porque agora os desenhos vão ser apoiados sobre ela. Então, o que nós vamos fazer para definir aquela situação, né? Eu vou estar com a minha paralela aqui, certo? A minha paralela, então vou desenhar aqui, ó, como se fosse a minha paralela aqui, ó, tá? Então, eu tenho a paralela horizontal direitinho, eu vou pegar o meu esquadro, aquele meu esquadro, a pontinha de 30 graus aqui, eu vou fazer esse primeiro traço aqui. Aí eu arrebato ele para cá, tá? E aí eu tenho os 30 graus para cá também, certo? Porque deste lado para este lado aqui, eu tenho 180, certo? Então, vocês lembram? Entre um eixo e outro, eu tenho que ter quanto? Eu tenho que ter 120 graus, vocês lembram? Porque entre os eixos que definem os planos, eu tenho 120 graus entre eles, né? Entre x e y, entre x e z, entre z e y, aquela figurinha que a prof mostrou para vocês. Mas como é que eu faço isso no papel? É simples, ó. Eu tenho a minha paralela aqui, aí eu coloco o meu esquadro de 30 graus para cá, faço esse traço. Rebato ele para cá, mais 30 graus aqui. Então, olha, deste lado a este, eu tenho 180, certo? Menos 60, quanto vai dar? 120, né? Então, ó, entre este eixo e este eixo, eu vou ter 120 graus? Isso? Porque 120 com mais 30, 150. Com mais 30, 180. Então, entre um eixo e outro, eu vou ter o meu ângulo de 120 graus, que a prof falou lá para vocês da perspectiva isométrica, certo? Aí, vocês lembram na figura que a prof mostrou aqui que teria um outro eixo para cá, né? Lembra? Eu tenho um eixo aqui e um eixo aqui, certo? Então, para eu fazer o desenho, eu vou pegar este eixo e vou trazer aqui para cima, para definir as medidas de altura. Então, eu vou definir as medidas de comprimento no eixo, definir as medidas de largura no outro, e com este eixo trazido cá para cima, eu vou fazer as medidas de altura. Olha como é que vai ficar, tá? Vou mostrar para vocês. Vocês entenderam essa história aqui dos ângulos? Ficou claro para vocês? Como é que faz isso? Ó, a paralela, o nosso esquadro de 30 graus, marca aqui, ó, tem esse arco aqui, esse arcozinho de 30, aqui um dos meus eixos. Rebato o meu esquadro para cá, mais 30 graus aqui, né? Então, eu tenho 30 e 30 em relação à paralela, entre os eixos aqui, 120 graus. Ok. Aí, este outro eixo que estaria cá embaixo, eu vou pegar ele aqui e vou trazer ele aqui para cima. E olha como é que vai ficar. Vamos fazer aqui. Aí, ó, vai ficar deste jeito. Eu vou fazer... Bom, a minha paralela vai estar aqui, eu faço o tracinho, né? Eu tenho a paralela, eu vou definir 30 graus aqui com o meu esquadro, aqui eu ponho aqui também, ó, apoiadinho na paralela, 30 graus aqui, e esse outro eixo, ele vem cá para cima, tá? Então, ó, eu vou ter essa situação. Eu vou grafar, né? Vou anotar aqui as medidas de comprimento, as medidas de largura e as medidas de altura nesse outro eixo, né? Então, eu acomodei para fazer o meu desenho em perspectiva isométrica e, no caso, perspectiva isométrica simplificada, onde eu não vou fazer redução nas medidas da minha peça. Eu só vou, na verdade, como eu falei para vocês, eu vou só adequar a escala para representar o meu objeto, mas redução nenhuma, certo? Redução em função do tipo de perspectiva nenhuma. Por isso que a gente vai trabalhar a perspectiva isométrica simplificada. Vocês entenderam, queridos?
Viram como é que fica o desenho básico? Tem dúvida com relação a isso? Tá tranquilo? Diga, Tatiele. Prof, a paralela, ela tem que estar embaixo da prancheta ou pode estar no meio? Não, você vai definir uma posição quando você for desenhar. Então, assim, se você fosse desenhar o objeto sozinho na folha, você teria que ter noção, né? Eu aconselho sempre a gente estudar o objeto, definir a escala e fazer um esbocinho do nosso lado, para ver mais ou menos que tamanho ele fica. Eu não vou colocar ele muito embaixo, por quê? Porque de repente ele não vai conseguir ficar centralizado, né? Então eu vou colocar essa paralela, eu posso colocar um pouquinho mais para cima no papel, né? E tentar fazê-lo mais centralmente, se ele for ser desenhado no meio da folha. Se ele for desenhado com outras coisas, esse objeto, nessa semana, a gente vai fazer só um, para ficar mais fácil para vocês. Então, ele vai ser centralizado ou muito próximo disso na nossa folha 3, tá? Então, eu vou mostrar ali mais ou menos como é que nós vamos fazer, né? Para vocês terem noção de dimensões disso, tá? Mas entendeu aqui, Tati? Entendeu essa história aqui que a prof explicou dos planos? Aqui tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu por que é isométrico e por que é isométrica simplificada que a gente vai trabalhar? Tá tranquilo para vocês? Então, entre os eixos, os mesmos ângulos de 120 graus, né? E aí, na representação aqui para eu fazer, eu mostrei para vocês aonde está os 120 graus, né? O que acontece. E aí, esse outro eixo que estaria aqui embaixo, a prof levou lá para cima, né? Ele está aqui em cima, para eu conseguir anotar as dimensões de altura da peça, tá? Ó, nesse lado aqui eu vou fazer comprimento, nesse outro lado aqui eu vou fazer largura, e aqui eu vou fazer as anotações de altura da peça, tá? Tranquilo? Vou continuar mostrando aqui para vocês, daí a gente vai estudar o nosso modelo, como é que nós vamos representar. Vamos lá. Essas coisas eu tenho que apresentar na lousa, porque só na transparência é muito ruim. E aí a prof fez exatamente o que a prof está mostrando ali nesse quadrinho, tá? Então, o que acontece? Aqui eu não tenho uma paralela, é que eu tenho uma régua T. Olha aqui o meu esquadro de 30, posicionado aqui, aí eu rebato, ele também tem 30 aqui. Na união desses dois, né, desses dois traços aqui, desses dois eixos, eu ergo na vertical o meu terceiro eixo, né, que seria o eixo aqui onde eu vou grafar as minhas medidas de altura, né? Onde eu vou anotar as medidas de altura. Então, normalmente, aqui comprimento, aqui largura e lá altura. Ou, se eu quiser fazer comprimento nesse outro também, eu posso. Comprimento aqui, largura, mas esse aqui sempre é altura, tá? Então, normalmente assim. O que mais que nós temos? Aqui, os passos. Então, eu posso fazer a perspectiva a partir de um modelo, como a gente tem nas nossas mãos, mas eu também posso fazer a perspectiva a partir das vistas que a gente aprendeu a fazer na semana passada. Vocês lembram que a prof falou assim, olha, não, em geral, a gente não usa todas as vistas para compor lá o objeto. A gente faz 3 vistas, já são o suficiente, tá? Então, que 3 vistas normalmente a gente usa, né? A gente precisa sempre de uma vista frontal, a gente sempre precisa de uma vista superior, lembra? A vista superior é desenhada aqui embaixo, né? Porque é plano. E uma lateral, pode ser lateral direita ou lateral esquerda, tá? Então, frontal, superior e uma lateral. Posso estar dessa posição ou nessa posição aqui, tá? Então, eu posso, a partir das vistas, compor a perspectiva do meu modelo. Ou eu posso, a partir do modelo, avaliá-lo, analisá-lo e fazer a nossa perspectiva. Aí, o que é o primeiro passo? Aquilo que a prof falou, olha, eu tenho a minha paralela aqui, que eu desenhei ali o traço, mas não necessariamente precisa, eu só preciso da paralela apoiando o esquadro. Aí, eu tenho o meu esquadro de 30 para cá, rebato ele outro do lado aqui, e aí, na vertical, ou no encontro dos dois eixos aqui, eu levanto o meu eixo vertical, certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso e devo construir o que a gente chama de paralelepípedo envolvente. O que é o paralelepípedo envolvente?
É uma figura onde eu tenho o comprimento máximo da figura que eu vou desenhar do modelo, a sua largura máxima e a sua altura máxima. E fecho na forma de um paralelepípedo, tá? Então, esse aqui é o paralelepípedo envolvente. Com ele pronto e observando ou as vistas ou o modelo, eu vou fazendo os detalhes presentes em cada uma das vistas ou em cada um dos lados do meu objeto. À medida em que eu vou completando e vou definindo, eu vou apagando as retas e linhas que estão sobrando até eu ter o objeto completo aqui, como vocês estão vendo. Então, olha, posso usar as vistas para compor, mas também posso usar o objeto. Tenho a minha paralela, o meu esquadro 3060, faço um eixo aqui. Aqui eu saio com ele rebatido, o outro eixo, e no encontro dos dois eu levanto, né, o eixo vertical. Traço o paralelepípedo envolvente e em cada uma das faces aqui, ó, tá? Eu vou identificando os detalhes, apagando o que não faz parte da peça até ter o objeto final desenhado, tá? Assim, quando eu faço as vistas, vocês lembram, né? O que não está presente no desenho, eu preciso indicar, e lembra nas vistas, eu indicava com aquele tracejadinho, né? Que é o caso aqui, ó, dessa parte aqui que está tracejada, tá? E aqui nessa outra vista também, ó. Agora, na perspectiva, não há como a gente fazer isso. Então, assim, a gente identifica e não tem, ó, estão vendo, ó? Aqui na vista parecia tracejado, mas no desenho da perspectiva isso some, eu tenho que apagar, tá? Porque não é assim a lógica da perspectiva, tá? Então, nas vistas, eu apresento aquilo que, tudo que faz parte da peça, independente se está visível ou não, certo? Na perspectiva, como é o olhar do observador, ele vai grafar, ele vai registrar apenas o que ele enxerga, certo? Então, o que faz parte, mas ele não está enxergando, não tem sentido ele anotar, tá? Por isso que não tem essa necessidade de aquilo que não está presente ser identificado com tracejado. Não. Isso é só quando eu trabalho com as vistas, tá bem? Bom, uma outra coisa que eu gosto de sempre comentar com vocês, né? Existem alguns modelos, existem alguns desenhos onde todas as linhas que compõem esse objeto, né, ou esse desenho, elas não são isométricas, tá? Então, assim, aí por isso que eu sempre insisto com vocês, a construção do paralelepípedo envolvente, ela é fundamental, porque no caso desse nosso objeto que a gente vai desenhar, todas as linhas que compõem o objeto, elas são isométricas, ou seja, eu vou conseguir desenhar sem grandes problemas. Agora, por exemplo, numa figura como essa, né, essas laterais aqui, elas não seguem a lei da isometria, elas não são isométricas. Então, elas vão precisar ser registradas a partir do paralelepípedo, usando as medidas ou do desenho que eu tenha, ou do objeto que eu tenho em mãos. E aí eu consigo descobrir essas linhas que não são isométricas, tá? Então, isso aqui é muito importante. Por isso que eu insisto muito essa história do processo passar pelo desenho do paralelepípedo envolvente, onde eu tenho comprimento total da peça, largura total e sua altura total. E a partir desse paralelepípedo é que eu vou fazendo as outras medidas, né, para compor lá a minha perspectiva ao final, tá? Então, isso é muito importante. Olha aqui, esse outro objeto, né? Eu tenho arestas que não são isométricas, ou seja, essa parte inclinadinha e essa parte aqui também não são, né? Então, elas são representadas fora da sua verdadeira grandeza. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso sim, ó, estão vendo? No fundo aqui eu tenho paralelepípedo e eu vou ter que anotar essa medida, anotar essa e aí simplesmente unir esses dois pontos aqui sem que eu tenha essa questão da perspectiva, né, que sai prontinha, né, do objeto lá segundo o paralelepípedo, né? Então, assim, faz o paralelepípedo toda vez, tá? E analisa o objeto se todas as suas linhas são isométricas ou se eu tenho linhas que não são, tá? Então, isso é importantíssimo no desenho das perspectivas. E, não menos importante, é quando eu tenho eu tenho que registrar em uma das faces, né? Então, eu tenho que registrar uma circunferência, um círculo, tá? Então, como é que eu faço para registrar um círculo? Eu tenho que compor um quadrado, achar as suas diagonais
e a partir delas eu faço eu componho a minha perspectiva ali, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz passo a passo. Olha, então, eu tenho que desenhar aqui a perspectiva, né? E tá nessa face aqui a circunferência. Como é que eu vou fazer? Eu parto, ó, na verdade é um losango, né? Porque ele tá inclinadinho. Aí eu vou achar as metades aqui, ó. Estão vendo as metades? Que é o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tenho o losango desenhado. Aí eu vou achar aqui, ó, a metade desse lado, a metade desse, a metade desse e a metade desse. Então, eu tenho, ó, tracejadinho aqui, esse X, vamos dizer assim. Como é que eu vou fazer? Eu vou unir esta metade com esta metade, venho cá embaixo, esta com esta, aí eu completo esta aqui e esta. E a circunferência fica pronta. Vou fazer para vocês maior aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês grandão, tá? Então, assim, como é que a prof vai fazer isso aqui? A prof vai fazer assim, ó. Ó, eu quero desenhar, eu tenho o objeto aqui, ó. Eu tenho ele aqui, tá? E aqui é algo circular, vou fazer menos inclinado, tá muito inclinado esse desenho. Vou fazer um pouco menos inclinado. Que é 30 graus, né? Não é tão inclinado assim, ó. Então, eu tenho essa face aqui, ó. Mas essa face é circular. Como é que eu faço? Então, eu vou achar a metade e a metade. Então, eu venho e faço tracejadinha aqui, ó. Tá vendo? A metade. Aí, a metade aqui e a metade aqui. Então, eu venho aqui, ó. Metade, 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 metade. Tá? Como é que eu faço para fazer a circunferência? Eu vou ligar esta metade com esta metade com esta metade, aí eu uno aqui e aqui. E aí eu tenho, na verdade, ele não fica um círculo, né? Como ele tá nessa face inclinada, ele fica uma elipse. Mas é muito fácil, né? Aí, eu tenho nesse outro lado, ó. Tenho neste outro lado aqui uma estrutura circular, né? Aí, ó, metade, metade, ó. Tracejadinha aqui, ó. Metade, metade, tracejadinho aqui, ó. Aí eu uno, ó, este com este, este com este, este com este, este com este, e tenho o desenho do círculo, né? Na face que eu preciso registrar, certo? Então, ele não vai ficar aquele círculo que vocês veem assim, normal, né? Não, ele não vai ficar assim, ele vai ficar na face que eu preciso representar. E a forma de fazer esse desenho é assim, achando a metade dos lados e unindo entre eles ali as metades com as metades. Vocês entenderam como é que faz? Tranquilo? Bem tranquila, Manuele? O Antônio que chegou atrasado. Ih, Antônio, conseguiu enxergar alguma coisa, filho? Oi, prof, eu entendi como que faz o círculo, mas para que é, eu não sei não, mas depois vamos lá. Não, para desenhar a perspectiva isométrica simplificada, tá? Ah, tá. É isso que nós estamos trabalhando. Então, na semana passada, a gente já havia trabalhado a representação do nosso objeto segundo as vistas, que são todas as partes, todas as vistas possíveis desse objeto. Agora, é o nosso olhar enquanto observador que vai definir lá a perspectiva. E nós vamos trabalhar a perspectiva do objeto. Então, eu vou pegar um objeto que está aqui fora, que tem todas as dimensões aqui, complemento, largura e altura, eu tenho noção de volume, né? E eu vou traduzir isso ali num papel, né? E aí eu vou usar para isso, né, uma ferramenta, né? Que é toda a montagem desse objeto segundo uma perspectiva. E a gente vai estudar dois modelos, principalmente, né? Dentro da axonométrica, a isométrica simplificada, que eu expliquei aqui, né? Que eu estava explicando. E depois, na sequência, a gente vai fazer a perspectiva cavaleira. Esses dois modelos de perspectiva a gente usa muito para desenho mecânico, né? Mas a gente usa esse tipo de perspectiva porque como o modelo aqui fica mais fácil da gente entender e ter claro, né, essas noções, né, de profundidade, noções de volume, né? Diferentemente da perspectiva cônica, que é aquela perspectiva que a gente usa para arquitetura, para registrar interiores, aquela coisa toda, né? Então, a gente não entra nesse campo, a gente fixa
né? Nesses dois modelos que eu falei, na axonométrica e em especial a isométrica simplificada, que não sofre redução de tamanhos, né? Somente a adequação da escala, e a perspectiva cavaleira, tá? E normalmente a gente usa muito para desenho mecânico, mas é didático para eu trabalhar com vocês aqui. Tá certo, prof. Tá certo. Certinho, querido? Beleza, obrigado. Aí é importante que vocês olhem lá na apresentação da prof, que tem tudo detalhadamente, né? E aí, assim, e assista a prof no canal de novo, se tiver dúvida, né? Tá bom? Eu tô assistindo direto, prof. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Valeu. A prof bota lá o meu canal. Vamos lá. Canal educativo, né? O YouTube sempre pergunta para mim, que tipo de informação você traz? É educação? Sim. Educação formal. Sim, educação formal ainda, o canal educativo. Exatamente. Outra coisa, não é conteúdo de criança. Não é. Não é. O pessoal olha desenho que... Sim, vê que é desenho, daí de repente... Não é para criança, é para adulto, né? É isso aí. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar aqui e vou mostrar para vocês. Aí, assim, olha, aí a gente viu, né? A última coisa que a gente viu, então, foi isso aqui, ó. Foi o desenho das circunferências, tá? Que a prof mostrou para vocês. Olha, eu fiz nessa face, eu fiz nesse outro, mas não significa que eu não possa fazer em cima também, tá? Então, e o processo é o mesmo, né? E eu parto sempre de uma estrutura, né? Um losango, né? Que na verdade isso aqui é uma figura, tem 4 lados direitinho, mas ela não é um quadradinho que a gente está acostumado a enxergar, é um quadrado bem certinho. Isso aqui na figura lá das figuras da geometria, ele seria um losango. E aí, ó, eu consigo, com as metades aqui, né? A metade desse lado, a metade desse lado, eu consigo fazer esse tracejadinho aqui. Unindo, eu faço a circunferência, que na verdade ela tem essa aparência elipsoide, tá? Por quê? Porque ela vai seguir a posição em que eu estou desenhando-a no meu objeto aqui, tá? Falei também das linhas que não são isométricas, né? Então, por isso que eu reforço muito a questão de vocês fazerem paralelepípedo envolvente, ou seja, ele é envolvente porque ele tem todas as medidas totais do objeto. E aí os detalhes eu vou apagando e definindo, né? E aí, lógico, se eu tiver alguma coisa que não seja isométrica, como é o caso dessa face aqui, eu consigo tirar tranquilamente a partir dessa técnica do paralelepípedo. Então, vou voltar aqui aos passos com vocês. Então, ó, eu posso desenhar, então, a perspectiva a partir das vistas. Preciso de todas elas? Nem sempre, né? Se eu tiver a vista frontal desse objeto, a superior e uma das laterais, né, eu consigo tranquilamente compor a minha perspectiva, no caso aqui, isométrica, simplificada. O que eu tenho aqui? Eu tenho a paralela, eu vou apoiar o meu esquadro de 30 graus para cá, vou rebatê-lo mais 30 aqui, e no encontro destes dois eixos, eu vou levantar o eixo vertical. Desenho o meu paralelepípedo, onde um dos lados aqui eu vou definir o comprimento, como eu estou aqui, da peça, nesse outro lado aqui, a largura, e nesse outro aqui, as medidas de altura, medidas totais. Fecho o paralelepípedo. Aí, a partir do paralelepípedo montado, eu vou observando nas vistas ou no meu objeto em mãos, né? E vou fazendo os detalhes até ter a peça totalmente desenhada, né? Em perspectiva isométrica simplificada, nesse nosso caso, tá? Então, aqui, de novo, lembrando vocês, nas vistas, o que não está presente, né, na vista ali, mas eu sei que existe no objeto, então eu vou usar o tracejadinho, né? Lembra que eu expliquei isso para vocês? Na perspectiva não existe isso. Como é o olhar do observador, é só o que ele está enxergando que ele vai registrar, tá? Então é assim que funciona. Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faria o nosso exercício? Vamos ver o nosso exercício de hoje? A nossa tarefa? Vou compartilhar com vocês aqui a tarefa. A tarefa não é difícil, tá? Por quê? Porque a gente precisa começar a entender essa história, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos elaborar a perspectiva isométrica e simplificada, como eu falei para vocês, desse nosso objeto aqui que a gente montou, né? E aí, assim, é importantíssimo que vocês
anotem aí para a prof qual é a escala que vocês usaram para representar na nossa folha 3 o objeto, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, a prof vai mostrar para vocês aqui na lousa, tá? Então, a gente vai começar a fazer o seguinte, né? Nós temos a nossa folha, que a gente aprendeu lá como é que a gente vai fazer para alinhá-la direitinho. Lembra que a prof falou com vocês, que eu expliquei, né? A gente desce toda a nossa paralela, né? Que na verdade é aquele nosso trilho, a gente desce ele todinho até o finalzinho, né? Da nossa prancheta. Aí o que eu faço? Eu vou apoiar aqui bem retinho a minha folha, tá? Aí o que eu faço? Apoiadinho, ponho a minha mão, levanto devagarinho aqui e aí consigo colar as partes superiores, certo? Da minha folha. Aí eu desço aqui, bem delicadamente, e colo as pontinhas de baixo. E aí eu desço a paralela todinha. Então, eu tenho todo o campo da minha prancheta, né? Todo o campo livre. A minha paralela desce embaixo, abaixo do limite da folha. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso fazer tranquilamente as margens, que eu consigo, né, trabalhar tudo sem problemas, porque a folha estará acima do limite, né, da minha paralela. A paralela sempre vai estar mais abaixo, tá? Importante que a gente faça isso, porque daí a folha está alinhada em relação à paralela. Então, nem que a paralela esteja meio tortinha ali na nossa prancheta, não tem problema, porque a folha está alinhada em relação a ela. Então, o desenho vai sair retinho, tá bom? Bom, aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer as margens e o selo, né? Então, vamos ver se a prof consegue fazer uma folha mais bonitinha, porque a folha que a prof desenha e depois eu assisto a aula, a minha folha fica muito torta. Então, aqui, ó, margem esquerda, 2,5 ou 25 milímetros, inferior 7, superior 7 e lateral direita 7 milímetros, certo? Margem feita, 25, 7, 7, 7. Nossa folha média, 420 por 297, modelo A3. Aí, vou fazer o meu selo, a minha legenda aqui, ó. Ele mede 178 milímetros por 24 milímetros. Lembram? Aí ele tem aqui, ó, um primeiro quadrinho, tenho aqui, ó, aqui, tenho aqui, aqui, assim e assim, certo? Nesse primeiro quadrinho aqui, eu vou colocar o quê? As iniciais da nossa empresa, UFSC. Vai estar centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. E é sempre letras maiúsculas, né? Letra em caixa alta no padrão vertical, tá? Para essa tarefa de hoje, nesse quadro maior aqui, qual que é? Lista de exercícios, né? Ó, eu tenho a minha lista de exercícios 5, certo? Lista, aqui em cima, ó, lista de exercícios 5. Toda ela escrita em caixa alta e aí no padrão inclinado, que é aquele 75 graus, que é o equivalente ao itálico do computador, tá? Centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. Outra coisa, o subtítulo dessa prancha, né? Desse desenho, o que é? Perspectiva isométrica, certo? Perspectiva isométrica. Vai aqui, ó. E aí, a primeira letra do perspectiva em maiúsculo, caixa alta, as demais em minúsculo. Isométrica, o I em maiúsculo, os demais em minúsculo. No padrão, 75 graus, que é o itálico lá, parecido com o nosso itálico do computador, tá? Aqui, nesse aqui, nós vamos fazer o nome. Então, vamos colocar a palavra nome, 2 pontos, e o nomezinho de vocês. Depois, nós temos a data, que é o dia que vocês vão fazer a tarefa com a prof, tá? A turma, quem é da Florestal 3553, quem é da Agronomia 3555. A escala, como nós vamos fazer um único desenho por folha, aonde nós tivemos ali para registrar a escala, vocês vão escrever para a prof. A escala que eu vou usar, então vocês vão colocar assim, ó, lá, ali no quadrinho, escala. Aí vocês vão colocar, digamos, 1:2, né? Ou seja, digamos que eu vá reduzir pela metade
para fazer a perspectiva, o meu objeto. Ah, prof, vai ficar muito pequeno, não estou com vontade, quero fazer com as medidas do meu objeto real. Ótimo, não tem problema. Então, a escala em que você vai estar usando será a escala 1:1, tá? E aí, eu não preciso colocar embaixo do desenho a escala em que ele foi feito. Me basta que eu tenha registrado ali no selo, né, a escala em que eu fiz o desenho, tá? Então, ó, data, escala, turma, e aí eu preciso do que mais? Eu preciso da folha. Então, vai ter assim, ó, folha, número, aí vocês vão colocar, vocês podem colocar 1 de 1, ou apenas 1. O que significa dizer que para compor esse desenho, eu usei só uma prancha, só uma folha, tá? Se eu fosse fazer em mais folhas, por exemplo, 3 folhas, essa primeira seria 1/3. Um desenho na primeira folha de 3 que compõe o desenho total. Ah, é a segunda folha, 2/3. É a segunda folha de 3 folhas que completam o meu desenho total. Ah, está na última folha, 3/3. É a terceira folha que compõe o conjunto de 3 folhas do meu projeto total, do meu desenho total. Tá bem? Entendido? Certo? Certo, certo. Certíssimo, né? Tá tudo explicadinho? Conseguiram Bem lembrar de calmo. tudo? Bem calmo. Então tá. Só essa inclinação de 75% que é para imitar o itálico ali na legenda ali, mas para acertar a mão dele é meio chatinho, mas... Mas é por isso que a gente treinou, lembra, Antônio? Lembra a Pois primeira é. aula que a gente treinou? Aham. Então é treino. Lembra que eu falei para vocês? Desenho técnico, nós estamos sendo alfabetizados, né? Então, igualzinho quando a gente fez lá, quando a gente aprendeu a ler e escrever, quando a gente aprendeu a fazer as primeiras contas, né? A gente fazia treino. Lembra que a prof dava coisas para vocês treinarem? As letras lá no caderno de caligrafia, que a gente usou aqui, aquelas linhazinhas são do caderno de caligrafia, aquele lá do fundamental, lá do comecinho de vocês. Então, vocês treinaram as primeiras letras, né? Lá quando vocês começaram a aprender a ler e escrever lá naquele caderno. Então, agora a gente vai pegar aquela ideia e vai usar para fazer a caligrafia técnica aqui, para padronizar a escrita, tá? Eu não digo para você que seja difícil, mas também fácil não é, viu, Antônio? Não é. Por isso que precisa de treino. Sabe por quê? Porque assim, a gente tem que sempre manter o inclinado para lá. Eu vejo que algumas pessoas fazem o inclinado ao contrário, mas não é. É sempre o inclinado para a direita. Entendeu? Então, é sempre o inclinado. Se vocês tiverem dúvida, olhem lá no computador, digita alguma coisa em itálico, vocês vão ver que fica sempre para um ladinho só. Tá? Certo. Beleza? Calma. Então tá. Então, do ser e das margens, tudo é legal, né? Aqui vocês não têm dúvida. Eu tô de boa. De boa, né? Aí, assim, olha, o que nós vamos fazer, né? Vou apagar aqui para não ficar muito tumultuado. Ó. Aí, nós vamos ter, né, uma área para compor aqui o objeto, certo? Então, assim, ele vai ficar centralizado aqui, ó, nessa posição aqui da folha, né? Ele não pode ficar nem embaixo, nem em cima. Então, eu tenho que definir uma escala para representá-lo nessa porção central aqui da minha folha, certo? Neste caso, que eu vou fazer um único desenho na folha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter noção dessas dimensões aqui, eu posso até medir, que nós temos essas medidas aqui de largura, de altura, ou de comprimento, de altura aqui, para eu saber qual é a área aqui. E aí eu venho aqui, ó, com a minha paralela, tá? Então, eu vou vir para cá, né, com a minha paralela. Eu vou só anotar para vocês aqui um risco, mas vocês não precisam fazer esse risco. Eu só anoto aqui para é feito de compreensão. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou simular a minha paralela aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou, com o meu esquadro de 30/60, eu vou fazer esse eixo, com o meu esquadro de 30/60 rebatido, eu vou fazer aqui. Então, aqui e aqui, nós teremos 30 graus, tá? Lembra? Com o vertical que estava aqui, eu trago ele cá para cima. Então,
eu vou ter o vertical aqui, certo? Aí, eu já tenho todos os elementos para eu conseguir construir o paralelepípedo envolvente. Então, assim, se vocês quiserem fazer o objeto em escala 1 para 1, que seja, né? Então, o que vai acontecer? Essa medida aqui, acho que vocês fizeram, acho que deu 12 centímetros, não deu? Acho que é 12, né? Na escala de 1 para 25, daquele desenho inicial, acho que é 12, né? Sim? Isso, prof. Isso. E eu acho que aqui é 8. Esse aqui é 8 de largura, né? E eu acho que a altura dele também é 8. Então, aqui, ó, 12, 8, e a altura total acho que é 8 também, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui, ó, eu vou tirar o ângulo aqui, só para vocês não se confundirem, ó, senão fica muito poluído. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Eu já tenho os eixos, isso tudo feito com 2H, tá, gente? A margem, os selos, as escritas, HB. Mas todas essas informações aqui, tudo isso que vocês estão compondo, é no 2H, que é aquele mais clarinho, né? Que é o que a gente apaga com mais facilidade, que é o pro esboço. Então, eu vou pegar aqui a maior medida de comprimento, 12 centímetros, né? Aí, a largura, 8. A altura total, 8. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui, ó. Vou subir a minha paralela, tá? E aí, o que acontece? Com o meu esquadro de 30 apoiado, eu vou fazer esse traço aqui, rebato apoiado aqui e faço esse outro traço aqui. Então, olha, eu só levei, ó, a minha paralela aqui, fiz 30 e 30. Marquei comprimento, largura e altura. Ali aqui, ó, cheguei nesse ponto, com o meu esquadro de 30, traço para cá e traço para cá. Opa, já tá ficando com cara de figura. Vou vir aqui, ó, vou marcar o vertical. Vou vir aqui apoiadinho, né, com o esquadro na vertical, faço aqui e fecho aqui também. Ô, prof, tá ficando legal, hein? Aí eu vou trazer para cá 30 graus. Vai ficar linda a minha folha, ó. 30 graus lá e aqui 30 graus aqui. Fechei o meu paralelepípedo envolvente, ó. Ó que fácil. É que ele ficou muito alto. Vou baixar ele, vou fazer de novo para vocês entenderem o processo. Ó, vou baixar um pouquinho mais. Fazer um pouquinho menor. Ó. A minha paralela. Fazer ele mais baixinho aqui. Aqui, ó. Vou colocar minha paralela cá embaixo, tá? Com o meu esquadro de 30, eu vou fazer esse eixo para cá. Rebato com o meu esquadro de 30, faço ele para cá. O vertical sobe aqui, no encontro dos dois. Aí eu vou marcar o comprimento aqui, a largura aqui e a altura aqui. Com a minha paralela, eu venho aqui e traço os 30 graus desse lado. E rebato e traço de novo 30 graus aqui. Com a minha paralela e o esquadro na vertical, eu vou traçar aqui e vou traçar aqui, tá? Aí eu venho aqui nessa pontinha aqui, em 30 graus eu venho aqui, aqui nessa outra eu venho aqui em 30 graus. E aí eu tenho o paralelepípedo envolvente, tá? Que mede, no nosso caso, se nós formos fazer o objeto desenhado em perspectiva na escala de 1 para 1, este comprimento será de 12, este comprimento aqui de largura será de 8 e a altura total 8, tá? Aí, a partir do paralelepípedo, eu posso, olhando no objeto ou a partir daquelas 3 vistas mínimas, né? Vista frontal, superior e uma das laterais, eu posso ir compondo ali a minha perspectiva. Então, eu vou vir aqui, ó, no comprimento. O que eu tenho? Eu tenho... Ai, meu Deus. Ó, eu tenho essa altura aqui que é 4, certo? E aqui. Eu tenho essa medidinha aqui, é 4 aqui também, ó. 4 aqui, 4 aqui, tá? Então, eu vou desenhar essa face, ó. Com o esquadro de 30, eu venho aqui.
na vertical aqui, eu venho aqui e venho aqui, ó. Então, nessa face, eu desenhei essa vista frontal, tá? Aí eu vou olhar esse outro lado aqui, ó. 4 aqui e 4 lá. Então, tenho 4 aqui, certo? Aí eu vou unir essa parte aqui, tá? Aí eu vou fazer lá em cima primeiro, ó. O que eu vejo lá em cima? Eu vejo essa parte aqui, ó. Assim. E eu vejo isso aqui. Então, eu vou unir isso aqui e isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar essa noção de profundidade. Eu vou descer aqui em 4, tá? Ele vai fechar aqui e eu fecho aqui. E o outro lado, eu vou subir ele para lá. Vamos apagar as coisas aqui para vocês entenderem. Ó. Ele tá feito, ó. Vou apagar. Aqui. Aqui. E o desenho não tá bonito, mas é isso aqui, ó, que ele fica. Ele fica desse jeitinho, tá? Então, precisa do paralelepípedo para a gente conseguir ver essa face, ver essa face, ver essa aqui e perceber os detalhes. Vocês viram que facinho? Querem que eu faça de novo? Posso fazer de novo para vocês verem. Sim? Vou fazer aqui de novo, ó. Como é que a prof vai fazer? Bem fácil, ó. Vou traçar o paralelepípedo. Aqui, ó, com a minha paralela. Aqui, o ângulo de 30 aqui e o ângulo de 30 rebatido para cá. E o vertical no meio. Vou marcar os 12, os 8, os 8. Vou subir com o meu esquadro apoiado na paralela aqui e na paralela lá. Marcado aqui, traço vertical, Lá, apoiado na paralela, os 30 graus, apoiado na paralela, mais 30 graus. Fechei o paralelepípedo. Aí, vou olhar as medidas que eu tenho aqui, ó. Tenho 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, 4 lá e 4 lá. Venho para cá com o esquadro e fecho vertical aqui. Né? Olha em cima. Tem essa parte já está desenhado, 4 e 4. Uno aqui, ó. Uno e uno, tá? Aí eu tenho que fazer o quê? Olhar aqui na lateral. 4. Fechei aqui, ó. Tá? O que mais que eu tenho que fazer? Aí eu vou descer em 4 na vertical, certo? E vou unir aqui embaixo. No pontinho que eu tenho uno aqui. Lá do outro lado, nos 4, eu vou subir com o esquadro de 30, ó. Fecho a figura. Aí venho apagando o que sobrou, tá? Ó, apago aqui. Vou apagar aqui, depois eu conserto aí. E apago aqui, tá? Aí, a figura já fica bonitinha, desenhada aqui, a partir do meu paralelepípedo envolvente. Olha lá. Viu que fácil? Prof, quero reduzir a escala. Pode reduzir. Se você quiser fazer 1:2, significa que o objeto real é o dobro do desenho que você está fazendo, né? Então, o que tem 12 vira 6, o que tem 8 vira 4, o que tem 8 vira 4. Aí fica um desenho menorzinho, tá? Ah, prof, quero fazer uma escala de ampliação. 2:1. 2:1. Então, o que era 12 vira 24, o que era 8 vira 16, e o que era 8 aqui vira 16 também. Fica uma figura bem grandona, tá? Então, aí vocês vão definir qual é a melhor escala para desenhar o meu objeto real, ou se vocês quiserem olhar nas vistas que vocês mandaram para a prof, a vista correspondente ao objeto, e irem utilizando ou a vista ou o objeto para compor a perspectiva isométrica, no nosso caso, simplificada. Ou seja, porque eu só faço a adequação de escala para representar, mas eu não reduzo em nada as dimensões, né? Nem de comprimento, nem de largura, nem de altura, eu não faço redução nenhuma.
né? Que a isométrica, não a simplificada, a outra, a gente reduz as dimensões de comprimento em 81%, tá? Entenderam direitinho o que nós vamos fazer? Tranquilo? Sim, prof. Bem tranquilo. Bem tranquilo? Uhum. Aí, ó, essa semana, vamos de passinho em passinho. A gente compõe do objeto. Na semana que vem, a gente vai fazer do desenho que vocês fizeram as vistas, daquele outro desenho. Aí vocês fixam bem como é que a gente constrói a isométrica. E depois eu vou ensinar para vocês a cavaleira, né? Que é mais fácil ainda que a isométrica. Eu julgo ser mais fácil, né? E aí a gente vai brincar de outra forma. Aqui eu estou fazendo um desenho por folha, tá? Depois, mais para frente, quando vocês já estiverem mais seguros, a gente vai fazer 2 desenhos por folha em perspectiva, tá? Então, a gente vai evoluindo devagarinho para vocês conseguirem captar todas as informações e os detalhes para compor tanto as vistas como os diferentes tipos de perspectiva. Ficou claro para vocês? Beleza, prof. Beleza. Tranquilo? Uhum. Tá, então, se vocês compreenderam, se vocês entenderam bem certinho como é que nós vamos fazer, eu vou iniciar, eu vou, né, terminar aqui a gravação e vou dar tempo para vocês, né, para vocês poderem começar a fazer o trabalho, que eu acho que é interessante. Se nós estivéssemos lá presencialmente, era isso que eu ia fazer agora, né? Eu ia, ó, então agora nós vamos fazer o trabalho juntos, né? Aí vocês iam começar a trabalhar comigo, tá? Então, vou finalizar a gravação e, se for da vontade de vocês, vocês já comecem a trabalhar. Pode ser? Então, agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Desejo uma excelente semana para vocês, bom trabalho e a gente se encontra na terça-feira que vem. E pensem aquilo que a prof falou para vocês da identidade, né? Se funciona mesmo como a gente tinha conversado, tá bem? Olha, um beijo grande, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Sim? Valeu, prof. Boa semana pra senhora também. Eu só não vou começar agora.